Levítico 6, 12 e 13, olha só. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Querido, olha só. O Novo Testamento fala de 3 tipos de sacerdócio. Estou falando de Novo Testamento. O primeiro é que todos somos sacerdotes de Deus. O outro tipo de sacerdócio é para os casados. Aquele que é sacerdote do seu lar. E o terceiro tipo de sacerdócio do Novo Testamento é aquele que é ministro integral do Evangelho. Vive e se dedica 24 horas do seu dia, 7 dias da semana, 30 dias do mês, para o Evangelho inteiramente. Ele só vive para o Evangelho. Aqui, no Antigo Testamento, no livro de Levítico, quando Moisés escreveu, ele estava determinando que o sacerdote, toda manhã, ele deveria ir e colocar sempre cada vez mais lenha nova no altar. E o sacerdote, ele ficava monitorando o fogo, porque o fogo não podia se apagar. Não pode. Como você é um sacerdote de Deus, porque as pessoas, elas só conhecem a Deus, estou falando do pecador. O pecador, ele conhece a Deus, ele se achega a Deus através de você. É você que conduz ele a Cristo. É você que faz esse processo. É você que apresenta a Cristo, é você que prega, é você que ora pela pessoa, é você que batiza a pessoa, é você que discipula a pessoa. Então você, sendo um cristão, é um sacerdote. Como você é sacerdote, você tem a obrigação de toda manhã colocar lenha no altar para a chama não se apagar. Acontece que às vezes a primeira coisa que você faz é escovar o dente, olhar o WhatsApp ou qualquer outra coisa. Mas o princípio não é esse. O princípio é o quê? Acordar e fazer o quê? Direto para o altar. Porque a chama ela não pode apagar. Assim como a chama ela não pode apagar, a chama no seu altar particular com Deus não pode diminuir. Não pode. Não pode diminuir. Porque você só sobe de nível conforme a sua chama sobe de nível. A Bíblia fala, no livro de, anote aí, Hebreus 1:7. Hebreus 1:7 diz assim: e quanto aos anjos diz, que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Está falando daquele que é ministro do Evangelho. Então, o ministro do Evangelho, ele não nasce um ministro do Evangelho, mas ele nasce em Cristo com uma chama. Então aqui você vê uma diferença. Aqui, a Bíblia está falando que Deus faz de seus ministros como uma labareda de fogo. Aqui não está falando de fósforo, aqui não está falando de isqueiro, aqui não está falando de fogo pequeno. Aqui está falando de uma labareda de fogo. Amém? Amém. Então, como é que um ministro chega a ser uma labareda de fogo? É feito labareda de fogo quando ele sobe de nível. E ele vai subindo nível após nível. Você pode não ser um ministro integral, que é um tipo de sacerdócio do Novo Testamento. Você pode não ser, mas você precisa ser cheio do fogo do Espírito Santo. E você não será cheio do fogo do Espírito Santo se você não tem tempo de oração. Eu falei na segunda aula e falei também na terceira sobre a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. Hoje eu estava meditando na palavra, e eu vi uma pessoa nas redes sociais ensinando sobre cura.
né? E eu comecei a lembrar de diversas passagens da Bíblia, e certa vez o Senhor me falou, falando de dons espirituais, e no livro Incendiados você vai saber mais sobre isso de forma bem específica. Quando o Espírito Santo começou a me revelar sobre dons espirituais, eu comecei a estudar a fundo sobre isso. Eu buscava respostas sobre diversas dúvidas que eu tinha, assim como você tem hoje. E o Espírito Santo, certa vez, ele me disse assim: eu só confio algo a alguém quando essa pessoa vai fazer o que eu digo. Então o Espírito Santo, ele não vai te dar mais se você não usa aquilo que você já tem. Então tem gente que começa a fluir em dons, começa a orar por cura. Estou dando um exemplo aqui de cura. A pessoa acha que ela vai chegar num hospital e ela já vai esvaziar o hospital. Isso demorou 5 anos para acontecer comigo. Desde a primeira vez que aconteceu, que nós entramos no hospital e o hospital esvaziou. Demorou 5 anos para isso acontecer. Então a pessoa, ela só ora, sei lá, por gripe, dor de cabeça, e ela fica chateada. Acontece que Deus precisa confiar para derramar mais unção nela. Deus precisa ter confiança em você para derramar mais unção em você. Seja lá em qual área seja. Seja lá como for. Se é palavra de conhecimento, se é palavra de sabedoria, se é profecia, se é língua, se é interpretação. Não importa o que seja. Se é cura, seja maravilhas ou fé. Você precisa ser fiel naquilo que você já tem para receber mais do que você precisa. Porque Deus só vai te dar mais poder quando você buscar mais responsabilidade. Se você não busca responsabilidade, estou falando do reino de Deus, para que você vai ser cheio de poder? Para ficar andando igual um balão na rua? Cheio? Para você ser um obeso espiritual? Porque eu vejo gente caçando tudo que é unção. Eu vejo muito isso, principalmente em rede social. Profeta lá, corre pro profeta. Correta lá, transferência de unção, pá. Mas tem ido às ruas para dar essa unção? Como tem sido a sua conduta num shopping, no trabalho, na faculdade? Quantas pessoas já foram tocadas pelo Espírito Santo através de você no trabalho, na faculdade, na escola? Você tem sido luz naquele lugar? Você lembra semana passada que eu falei sobre a parábola das virgens? Só citei o exemplo. Elas não entraram com o noivo porque não tinha azeite. Azeite simboliza o quê? Unção. Mas o texto diz, aí você vai dizer, mas o texto diz que elas não tinham luz. Claro, não tem como ter luz, não tem como ter luz se não ter unção. Não tem como o fogo ficar ardendo se não tem lenha, se não tem azeite. A unção você busca em Deus, o fogo acende mais ainda e você vai passar essa unção para as pessoas. Você quer ver a pessoa que tem mais unção de cura? É a que mais ora por cura. É a que mais pratica. Você está entendendo? A pessoa que tem mais unção de dons de revelação, palavra de conhecimento ou palavra de sabedoria, sabe quem é? É aquela pessoa que quando Deus fala uma coisa na cabeça dela, ela não espera 1 segundo para falar. Então, quanto mais essa pessoa ela vai praticar, mais Deus vai derramar na vida dela. Mas para isso você precisa buscar a unção de Deus. E a unção de Deus é para glorificar Cristo. Aí você precisa acionar o gatilho da graça na sua mente, principalmente no teu coração. Você precisa entender que a graça de Deus, a graça, te dá o direito de viver como Cristo viveu. De andar como Jesus andou. Você entende isso? Essa é a graça de Deus. Agora o problema é que tem gente que pensa que a graça é só você receber um gênio da lâmpada. E eu tenho falado isso todos os dias que eu estou aqui. Não é isso. Não é isso.
Chega a revoltar a gente quando a gente pergunta por que a pessoa é crente, por que ela vai na igreja para Deus me abençoar. Fala isso. Mas não é isso que a gente lê no livro de Atos. A gente vê pessoas recebendo bênçãos de Deus, livramentos, prosperidade, seja lá qual o que for, simplesmente por consequência da obediência dessa pessoa. Ela obedece a Deus e Deus vai abençoando. Tem vezes, estou falando do Novo Testamento, tem vezes que você vai ver coisas extraordinárias acontecendo no livro de Atos e você nem vai ver alguém pedindo. Simplesmente vai acontecendo. Você está entendendo o mistério? Você precisa entender que você foi recriado em Cristo com um propósito. Você foi recriado com um propósito. O propósito de ser incendiado para incendiar. O teu propósito é esse. O teu propósito é ser cheio do fogo, para você transformar mais pessoas em cheios do fogo. E sabe o que acontece quando você não pega fogo? Você não sabe? Na verdade, o certo nem é dizer o que acontece, é o que vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai ser vomitado por Deus. O livro de Apocalipse diz isso. Deus prefere que você seja o oposto dele do que finja ser com ele. Olha o mistério. Deus ele prefere que você seja a oposição dele do que você finja que não é. Do que finja que não é. Como você se sentiria se você fosse um general, precisasse entrar em guerra, e você tem um monte de soldado que só come e não trabalha? Só come e não treina ninguém. Você só vê o soldado no refeitório e no alojamento. Imagina como Deus se sente. Da unção dele está disponível. A unção dele está disponível, mas a pessoa não quer a unção. Porque a pessoa não quer ter responsabilidade. E Deus vai dar mais poder àquele que busca a responsabilidade. Eu comecei a minha vida cristã buscando responsabilidade. Pai, eu quero orar pelos enfermos. Aí eu era de uma igreja muito tradicional e eles tinham, muita gente tinha medo do diabo. Cara, tu vai te meter e expulsar demônio, o demônio vai te retalhar. Aí dizer, eu quero ver o negócio ficar feio mesmo. Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero entrar de cabeça. Eu quero guerra. Eu quero batalha. Porque eu descobri que a minha luta não é contra carne e sangue. Então vamos lutar de verdade agora. Querido, eu lembro que me converti. Quando eu me converti eu pensei assim, cara, eu fui curado e eu fui liberto. No meu bairro, isso, na cidade que eu morava, tem muita gente que precisa ser curada e liberta. Mas eu acho que não tem nenhum crente no meu bairro. E tinha muito. Mas eu conheci esse evangelho. Eu conheci o evangelho que dá resultado. Então eu falei, cara, não deve ter crente no meu bairro. Eu acho que eu vou ter que ir lá e botar uma igreja. Esse era o meu pensamento com 3 semanas de crente. Passou um mês, sei lá, eu fui para o meu bairro e eu descobri que era cheio de crente. Aí eu fiquei todo confuso. Eu disse, não estou entendendo o que está acontecendo. Aí eu peguei um ônibus para ir para o centro da cidade e conversei com um cobrador de ônibus, que era amigo meu quando eu era no mundo. E eu ia todo dia para uma boate dançar e o cara via eu falar das mulheres, falar do que eu fazia, eu deixava de fazer, e o cara ria junto comigo, e pô, cara, tu é maluco, que todo mundo só me conhece por ser maluco, e agora não deixou de ser assim também, só que a diferença é que eu sou crente. E daí tipo assim, cara, não sei o que, daí eu falei com ele. Comecei a conversar sobre Jesus porque a minha intenção era evangelizar ele. Sabe o que ele disse para mim? Cara, eu sou crente há 5 anos. Falei, só um pouquinho. Eu estava feliz, fechei a cara na hora. Quanto? 5 anos, tá? 5 anos que tu é crente. Eu sou crente há 1 mês.
E eu gostaria que tu me explicasse por que há 3 meses atrás tu me via todo dia pecar e nunca falou de Jesus para mim. Se faz 5 anos que tu é crente. Então antes de eu entrar para o mundo da noite, tu já era crente antes de eu entrar. E o cara treinava na mesma academia que eu. Então eu vi o cara na academia, eu via ele na academia e via ele de madrugada nos ônibus que eu pegava, quando eu pegava. O cara nunca falou. Ele não respondeu, ele só abaixou a cabeça. E eu tinha 1 mês de convertido. Foi bom ele não ter dito nada, porque eu só tinha 1 mês de convertido. Graças a Deus que ele não falou nada. Aleluia. Senão, o braço que não batizou, você entende, né? Batizou tudo, eu tô brincando. Querido, eu fiquei revoltado com aquilo. Aí eu tava chapadão uma dessas madrugadas, sei lá, umas 3 noites atrás, 4. E eu tava meio doido na minha sala, minha esposa já estava dormindo, bem de madrugada. Aquele dia eu fui dormir só umas 8h30, por aí. E o Espírito Santo me deu mais um livro para me escrever. E eu peguei o computador, abri e comecei a escrever. E o Espírito Santo me deu um título. Dessa vez aconteceu diferente. Todos os livros, eu vou falar deles no final, todos os livros que eu escrevi o livro e depois que teve o título do livro. Esse começou pelo título. O Além das Quatro Paredes também, agora que eu lembrei. Começou pelo título. O título do livro é Eles Precisam de Pessoas que Queimam. Foi esse o título que o Espírito Santo me deu. Querido, o mundo não precisa de um cubo de gelo. Isso qualquer um tem no congelador, quando lembra de colocar a forminha lá. Porque às vezes eu vou na casa da pessoa e tem gente que gosta que eu cozinhe, eu vou, olho o congelador e não tem gelo. Querido, o mundo está farto disso. O mundo está farto disso. Está farto disso. Querido, o mundo está farto de cubo de gelo, de pinguim andando pela rua. Porque tem muito crente que é pinguim. Se veste como um pinguim e vive como um pinguim. O mundo não precisa disso. O mundo precisa de você como uma labareda de fogo. O mundo precisa de você queimando. O mundo precisa de você cheio de paixão por Cristo e pelas almas. Querido, não tem como você amar Deus e não ter o mesmo peso que Ele tem. Como é quando alguém que você ama está sofrendo? Está triste? Você que é casado, quando você vê o seu cônjuge sofrendo por algum motivo, como você fica? Eu sofro junto. Eu sofro junto. Aí você tem uma aliança com Deus, eu espero que tenha, se não tem a gente vai resolver isso hoje. E você não tem o mesmo peso que Ele tem. Alguma coisa está muito errada. Querido, não queira ser vomitado por Deus. Eu falei isso no primeiro dia da desculpa que o crente diz. Deus sabe do meu coração, Deus me entende, Deus me entende e Deus me entende. Imagina o marido trair a esposa todo dia e dizer minha esposa me entende. Ah, para! E você acha que isso tem diferença? Você acha que não é a mesma coisa? É diferente. É diferente porque você precisa de uma mudança no seu coração. Você precisa que aconteça com você o que aconteceu com Isaías. Isaías capítulo 6. Ele só teve a consciência. Olha só. Ele só teve a consciência que ele devia ir quando ele foi purificado pelo fogo. Primeiro, o anjo precisou vir com Atenaz. Se você não sabe que Atenaz é como se fosse um espeto que você vai na lareira e mexe o carvão. Ele veio com uma Atenaz incandescente e tocou na boca de Isaías. Até então,
Isaías era um cara que estava dando até desculpa para Deus, vendo o trono. É que o meu lábio é impuro porque eu vivo com gente impura. É porque eu comi o fruto que a mulher que tu me deu o fruto para comer. Aí a Eva falou o quê? Foi a serpente. É ou não é? Sim ou não? Sim. A gente tem que parar com isso, de dar desculpa. Eu tenho lábios impuros porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou frio porque eu vivo num monte de gente frio. Eu vivo junto com gente fria. E por que você não está derretendo esse gelo na sua volta? Querido, o fogo não pode dormir. O fogo não pode apagar. No seu altar. Aí você precisa orar. Quando você ama passar tempo na presença de Deus, não tem como você não ser incendiado. Não existe essa possibilidade. Isso não existe. Você lembra de Malaquias 3:10? Fala do dízimo, né? O que você tem feito com o dízimo do seu dia? São 24 horas. Você tem se dedicado 2 horas e 24 minutos, que é 10% de 24 horas? Você tem dedicado esse tempo para o Senhor? Porque tem gente que gasta 4 horas em WhatsApp. Eu não estou falando de gente que trabalha com isso. Quem trabalha com isso, beleza, trabalha. Mas quem não trabalha? Cara, isso é uma ferramenta que, se você não souber usar, isso aí te afasta de Deus, sim. A gente está vivendo a geração do entretenimento. Tudo que é diversão o cara quer. Mas o cara não quer ter compromisso com nada. Só trabalha porque não come, senão nem isso fazia. Sabe por que a pessoa ela não entendeu o propósito de Deus para a vida dela? Estou falando de ser incendiado para incendiar outros. Sabe por quê? Porque ela está tão afastada de Deus que ela não consegue nem imaginar Deus bravo com ela. Está longe. Isso eu digo por experiência própria. Quando eu fazia coisa errada na escola, aí alguém dizia, nós ligamos para tua mãe. Beleza, eu não estou vendo a cara dela agora. Mas depois, quando eu chegava em casa, já contei semana passada como é que era. O negócio ficava feio. A pessoa, ela está tão afastada de Deus que ela não consegue nem entender a motivação que tem no coração de Deus. Ela não entende o que agrada e o que desagrada. Ela simplesmente pensa que, se ela viver de aparência, Deus está feliz com ela. Ela pensa que ela pregando aqui, ela não precisa pregar lá fora. Pensa que um instrumento ou um microfone aqui vai tirar a responsabilidade que ela tem lá fora. Eu estava lendo o livro de Neemias hoje, e eu estava lendo que os levitas do templo, eles chegaram a um momento que eles também, quase 280 levitas que tinha na época de Neemias, eles tinham também que ensinar a palavra de Deus ao povo. Queridos, o compromisso não é só no templo. Agora estou falando para pessoas que trabalham no templo. O compromisso não é só no templo. Porque você vê a Bíblia falar em Atos capítulo 6, que eles escolheram alguns irmãos para a diaconia, o ministério de socorro. Aí escolheram Estevão, Filipe e outros caras lá. E você vê Estevão servindo mesa. E depois você vê Estevão cheio do Espírito Santo, fazendo sinais e prodígios entre o povo. Essa é a essência que você precisa carregar. Essa é o fogo que precisa estar queimando no seu coração. E não pode parar de queimar. Porque tem gente que é crente só aqui. Cara, isso é vergonhoso demais. É demais. Demais mesmo. Quanto tempo você tem passado na presença de Deus?
Quanto tempo você se dedica? E o pior não é isso. O pior é a oração ser um fardo. Cara, quando você está namorando, você liga para a pessoa toda hora, você recebe mensagem, envia mensagem toda hora. A sua sede de falar com aquela pessoa é grande, porque você ama. Noivado é a mesma coisa. E deve ser também no casamento a mesma coisa. Deve ser também. Por causa do amor. Então se você ama Deus, você quer falar com Ele toda hora. Você quer passar tempo com Ele. Quando chega um dia que você não consegue passar tempo com Ele, você fica até deprimido. É ruim demais. Você fez um monte de coisa, você correu para lá, correu para cá, saiu cedo de casa e tal, não teve tempo nem para comer. Aquilo pesa dentro de você, é muito ruim. É uma das sensações piores. É tipo parecido com a sensação de pecar. Pelo menos comigo é assim. É ruim porque aquele dia você não teve um tempo de qualidade. Então quando isso não move o seu coração, é porque todas as suas motivações elas estão erradas. Você precisa de um ajuste de foco. Porque a religião não tem nada a ver com o Evangelho, e o Evangelho não tem nada a ver com religião. A pessoa achar que não tem compromisso nenhum com Deus, eu não tenho chamado nenhum, eu não tenho dom nenhum. Então eu vou sentar aqui, a cadeira vai ficar quentinha e está tudo certo, eu vou ofertar, vou dizimar. Você está errado. Você está sendo enganado. Ou pelo diabo ou por você mesmo. Ou pelos dois ao mesmo tempo. Isso precisa mudar. Você precisa ser incendiado. No livro de Atos, a Bíblia diz que uns caras foram expulsar demônio, mas eles não eram cristãos. Então eles diziam, eles repreendiam o demônio, em nome de Jesus aqui Paulo prega. O demônio disse, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês. Querido, deixa eu te fazer essa pergunta, mas responda para você mesmo. O seu nome está sendo conhecido no inferno? E no céu? O seu nome é conhecido no céu? Porque no céu, o seu nome ele passa a ser conhecido pelos frutos que você dá aqui. E o inferno, você se torna conhecido porque os seus frutos trazem prejuízo ao inferno. Paz do Senhor não coloca medo no diabo. Querido, a frase que eu mais escuto dentro da igreja: está amarrado. E é algo que me confunde bastante. Eu, com todo conhecimento da Bíblia, eu não entendi esse mistério ainda. Que todo mundo diz, quantos pessoas deve ter aqui? Sei lá, 90. São 90, está amarrado. Ou o diabo é bom de nó, ou a gente é ruim de amarrar. Porque ele está lá fora, ele está na tua família, ele está na escola, ele está no teu trabalho. Porque lá tem gente doente, lá tem gente com dor de cabeça, lá tem gente endemoniada. Você senta do lado de pessoas no ônibus todo dia, a mesma pessoa, que ela está sempre reclamando. Você vê marido brigando com a mulher e você faz o quê? Você precisa ser incendiado. Não dá para ficar do jeito que está. Não dá para ficar no jeito que está. Tem gente que nem a Bíblia lê. Cara, isso não é um teatro, cara. Isso é vida real. O mundo espiritual não é de mentira. Se fosse um teatro, a maioria dos crentes ia querer ser árvore no teatro. Não precisa fazer nada. Será que o diabo está amarrado na tua empresa mesmo? Ou continua tendo traição lá dentro? Ou continua tendo enfermidade lá dentro? Ou continua tendo demônio lá dentro? Será que o diabo está amarrado? Será que o diabo está repreendido?
Responda para você mesmo. O que você tem feito como luz e sal daquele lugar? Você sendo sal daquele lugar, será que aquele lugar começou a ter sabor? Ou está a mesma coisa? O sal que não tem uso, ele serve só para uma coisa, para pisar. E foi Jesus que falou isso. Sabe por que Jesus falou? Porque na escadaria que dava para o templo, eles colocavam sal no chão para os judeus passar. O sal que não presta mais. O sal que já não tem mais gosto. Que tipo de sal você está sendo? Que tipo de lâmpada você está sendo? Aquela que só pisca, pisca, pisca e fica meio assim, meio ligado, meio desligado, não sabe nem o que é da vida. Aquela luz meio indecisa. Porque tem gente que tem um bom potencial de ser um holofote, mas ela tá só um abajurzinho de canto de parede. Que só serve para enfeite. Deus não te chamou para ser enfeite num exército. Deus te chamou para ser um soldado. Deus te chamou para guerrear. Deus te chamou para a vida louca mesmo. É você lutar com o diabo, bater de frente com ele e dar prejuízo para o inferno. A Bíblia diz que você é igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você está sendo igreja ou você está só indo na igreja? Tem diferença? Isso precisa mudar. Querido, se você não consegue passar tempo em oração, porque não dá, porque não deu tempo, por qualquer outra desculpa esfarrapada que muita gente dá, e eu já dei isso também. Tem um escape que Deus te dá. Porque Deus entende. Isso Deus entende. Olha só. Isso Deus entende. Você não consegue buscar Deus. E você sabe disso. Não estou generalizando. Se você é com você, você sabe que é com você. Se não é, beleza também. Você sabe que você não tem vontade de orar. Mas você entende que você precisa ter vontade de orar. Quando você cai em si, você está a um passo de se arrepender e mudar. Isso é gostoso demais. Amém? Amém. Aí o Espírito Santo diz assim, porque você não sabe nem mais o que vai orar, porque você está tão sem vontade que você nem sabe o que você diz mais para Deus. Eu já vi tanta gente dizer isso para mim, muita gente. A pessoa diz assim: olha, eu oro 15 minutos, depois eu não tenho uma palavra nenhuma para dizer para Deus. Não sai mais nada. Eu falei, tem certeza? Tenho, pô, já orei pela minha mãe, já agradeci até pelo meu chuveiro que é quentinho, já agradeci pela cama que eu durmo, já agradeci por tudo e por todos, já orei por criança na África, não tem mais o que sai da minha boca. Querido, quando você ama alguém, você sempre tem assunto com essa pessoa. Mas Deus sabe que você está tendo algum esforço de buscar Ele, e você orar. Lembra que eu falei de um livro do Daniel Colenda que fala sobre isso? Depois eu vi que o livro está lá na frente. Querido, você tem que orar até ter vontade de orar. Amém? Amém. Orar até ter vontade de orar. E eu coloquei isso no livro também, quando eu aprendi. Querido, mas Deus entende que você quer. Glória a Deus. Um ponto aí já mudou. Um ponto já mudou. Isso é bom, isso é maravilhoso. Você está um passo de ser o cara mais chapado da cidade. Em Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é o seguinte, olha só. Anote aí, 1 Coríntios 14, versículo 14 e 15. Se alguém puder colocar o telefone no modo avião. Versos 14 e 15, olha só. Porque se eu orar em língua estranha, aleluia. É muita deliciosidade num versículo só. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que irei fazer, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento.
Anote aí o versículo 18, que você já anotou 1 Coríntios 14, anota só o versículo 18 agora. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Paulo não estava se vangloriando como muita gente pensa. Ele estava agradecendo a Deus porque ele entendia o benefício que isso trazia a ele. E sabe por que ele dizia, eu falo mais em línguas do que todos vocês? Porque ele estava dando um exemplo. Ele estava dando um exemplo. Olha só. Judas, anote Judas 1:20. Judas só tem um capítulo. Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, está falando de autoedificação, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando você ora com entendimento, você nem sempre vai orar 100% à vontade de Deus. Mas quando você ora em línguas, você sempre vai orar segundo a vontade de Deus, porque é o Espírito intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com você, ele fala com você. Estudamos isso nessas últimas aulas. Então ele fala tudo aquilo que ouviu do Pai. Se ele ouviu do Pai, ele só fala o que ele ouviu do Pai, não tem erro, não tem engano, não tem meia-verdade. Se você quer orar conforme a vontade de Deus, ore em línguas. Se você tem dificuldade para saber se algo é de Deus ou não, ore em línguas. Eu estou há 2 semanas aqui falando sobre ouvir a voz de Deus. Como é que você vai saber se é Deus falando ou se não é? Se é a minha própria alma ou se até o diabo? Querido, quanto mais tempo você passa orando em línguas, mais próximo de Deus você fica, mais espiritual você se torna, mais rápido você cresce espiritualmente, porque você está continuamente se ligando àquilo que é espiritual.